paz, meus amados. Bom dia, mais um momento de devocional, de estudo da palavra. Nós sabemos que nós vivemos nesse mundo onde o inimigo luta o tempo todo contra nós, onde ele quer atacar nossa vida, nossa família, nosso emprego, nossos sentimentos, nosso ministério. Mas a palavra de Deus tem lições preciosas, tem passagens tão ricas que nos ensinam a nos posicionarmos diante de um ataque do maligno, que não resistirá à nossa força, que nos vem dada através de Jesus. Muitas vezes nós enfrentamos qualquer batalha e temos que correr para pedir oração aos pastores, aos líderes de células. Mas nós temos que saber que nós podemos nos posicionar em Cristo para vencer essas batalhas. Nós temos que nos revestir do poder, da autoridade que há no nome de Jesus, para que nós possamos, sim, enfrentar essas situações difíceis do dia a dia e não nos fiquemos entristecidos, não abaixemos nossa cabeça, não fiquemos prostrados, derrotados. E hoje nós vamos ver em 2 Samuel 23, 11 a 12, escute com atenção, leia na sua casa, aproprie-se da palavra de Deus, do poder e da autoridade que há no nome de Jesus, e a sua vida vai ser transformada. É isso que nós queremos com esses devocionais, que você se aproprie da palavra de Deus, das promessas de Deus, daquilo que o Senhor prometeu para você, para que você não viva mais uma vida rastejando, uma vida de sofrimento. Venha comigo e vamos ler. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Qual é o terreno que nós temos que defender? Eu vou defender o meu lado. Nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo como país, como nação, como mundo em geral, é de muita confusão, de transtorno para as famílias. Não somente para as famílias, mas também para as igrejas, onde a gente esperava vida. Temos muitas vezes morte. Pessoas que estão sentadas nos bancos, tristes, abatidas. E para que ninguém me entenda errado, ou que eu me refira de forma errada, não morte física, morte espiritual por vezes dentro das próprias igrejas. A palavra de Deus nos exorta a não amarmos esse mundo e nem as coisas que estão nesse mundo, mas muitas vezes o mundanismo está dentro das nossas casas, está dentro das nossas igrejas, onde os cristãos querem imitar o mundo. Começam a dançar como o mundo dança, começam a viver da mesma forma que o mundo vive. Aí eu me pergunto por que a família está tão fraca, por que a igreja está tão fraca, por que eu estou tão fraco? A resposta é uma só. Quando nós não vivemos de acordo com os padrões do Senhor, a consequência é derrota, e derrota terrível. Sede santos como eu sou santo. Esse é o padrão da igreja, esse é o padrão da família. Nós fomos chamados para viver de forma diferente do mundo. Uma igreja que tem os adultos e os jovens vivendo segundo o mundo é uma igreja onde tem muitas derrotas. As famílias que não buscam a Deus são famílias fracas, derrotadas, famílias estéreis que não têm frutos. Famílias que sabemos que os filhos deveriam ser a herança do Senhor se tornam um peso para a sua casa. Caem nas drogas, caem na prostituição, caem em coisas terríveis. Meu irmão, minha irmã, você imagina que é só o mundo que investe contra o seu lar? E a palavra de Deus nos diz que o diabo investe contra nós todos os dias. E nós vamos deixar isso assim? Ou nós vamos nos capacitar, nós vamos nos tornar fortes diante daquilo que o Senhor nos prometeu e combater
esse inimigo para que ele não venha atingir as nossas famílias. Temos muitas vezes que nos posicionar. Nós temos que saber que Deus é por nós. Quem será contra nós? Mas quantas vezes nós não sabemos isso? Tem muitos que se perdem e saem das coisas que Deus promoveu para nós. Porque muitas vezes se tornam tontos que nem uma ovelha. A porteira está aberta e elas saem. Você vê que esse mundo está chamando as pessoas para caírem na perdição. Tem gente que vai para o mundo porque a porteira está aberta. Parece que o pastor tem que estar sempre vigiando. Aí o mundão pega e as coisas começam a acontecer, coisas terríveis, derrotas, perdas, quedas. Nós temos que aprender que nós temos que vigiar, nós temos que cuidar. E temos que estar firmes, alicerçados no Senhor. Se você é como Samá, ele é um homem de destaque naquele momento. Não que ele seja tão conhecido, mas na geração dele, Deus o abençoou contra os inimigos que vieram invadir a terra de Israel. E ele não deixou. E é esse posicionamento que nós temos que ter quando o inimigo vem e quer roubar nossos filhos de nós. Quer roubar as pessoas que nós amamos de dentro da igreja para que caiam num mundo de perdição. Para nós defendermos alguma coisa, nós temos que amar essa pessoa, essa coisa. Sem amor não há defesa de nada. Se você ama a sua casa, se você ama a sua igreja, se você ama o seu lar, seus filhos, ama as terras que o Senhor lhe deu, se você ama as pessoas que estão ao seu redor, você tem que se posicionar em oração, em jejum, em meditação da palavra e ver na palavra o que o teu Deus tem reservado para você, para que você possa lutar. Nós temos que entender que nós precisamos ter consciência da batalha. E não ficarmos que nem uns tontos sentadinhos no sofá, achando que o inimigo não vai vir para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Ele vem sim. Ele vem com imoralidade, ele vem com fofocas, ele vem querer tirar o seu filho do aconchego do seu lar para levá-lo para a perdição. Então nós temos que nos posicionar como família, nós temos que nos posicionar como filhos do Deus Altíssimo e lutar contra o diabo que quer desmoralizar as nossas famílias, as nossas palavras, que quer colocar empecilhos para que os nossos filhos se acheguem a nós, que quer arrastar os nossos filhos para o pecado e por fim para o inferno. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que aprender a lutar, a guerrear com Jesus. Você tem que aprender a defender o campo, o seu lar, a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge. E como você vai conseguir se você não se inteirar da palavra de Deus, se você não se revestir do poder de Deus? Aprenda a defender seu campo e Deus será contigo. Esse Samá tinha pai, tinha mãe, era um homem de Deus. E como pessoas pequenas como nós, ele defendeu o terreno e o Senhor foi com ele. O inimigo não poupa esforços para te atacar. Se deixarmos ele se instalar em pequenos terrenos, nós seremos derrotados. Quando você ver as coisas erradas, fale. Não fique esperando o pastor falar. Fale para o seu filho, fale para o seu cônjuge, converse de uma maneira agradável e edificante, segundo os princípios bíblicos. Muitas vezes nós vemos nossos filhos se perdendo e nós, como pais, nos calamos. Nós vemos nossos filhos se afastando de Deus mais e mais. E nós não nos posicionamos para defender nosso campo, mas nós seremos julgados na presença de Deus. Olhe bem esse texto, leia, reflita e tome essa posição.
Nós, por vezes, temos que disciplinar nossos filhos, exortar alguns a arrepender-se e voltar-se para o Senhor. É muito sério isso. Muitas vezes nós vemos as pessoas mais amadas, nossas amadas, se perdendo. E nós não fizemos nada. Nós choramos, murmuramos, reclamamos. Não. Essa não é a hora de chorar. Essa é a hora de se posicionar com as armas da fé e lutar por aquilo que é nosso e não deixar que o inimigo venha saquear nossa casa, roubar nossos filhos, roubar aquilo que nós chamamos de lar para destruição. Não, meu amigo, minha amiga. Tome essa atitude dia após dia. Aprofunde-se na palavra, porque só assim você conseguirá lutar contra os filisteus, contra os inimigos que afrontam o seu lar, sua casa e, do mesmo modo, o seu ministério. Que o primeiro ministério começa no seu lar, para depois você começar a atingir outras esferas da sociedade. Reflita nessa palavra, um pouco dura, mas nós com isso aprendemos, crescemos, nos capacitamos e vamos nos edificando na palavra do Senhor, para que o inimigo não venha mais fazer estragos no nosso lar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.